Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, beneficente, misericordioso. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Paz e bênção para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos a falar sobre a família. O Islã, ele prega muito na questão familiar. É um assunto importante, assunto que sempre nós temos que ter o cuidado. Falamos agora do matrimônio e é um assunto também importante. É o dever de nós explicarmos a outra parte, que é o divórcio. Divórcio é uma coisa que existe dentro do Islã. Divórcio é um assunto que é permitido dentro do Islã, mas é uma ação que é detestável. Não é proibido divorciar, mas é uma ação detestável. E uma das coisas que Allah não gosta é o divórcio, quando haja separação. Porque na separação, quem ganha é o Satanás. Quando há separação, o Satanás, ele festeja. Nós temos as nossas diferenças entre o homem e mulher. Depois de casar, nós vamos ter a diferença. Como eu sempre digo, que o casamento não é 5 estrelas, mas sim existe também dificuldade. Quando nós casamos, o meu conselho sempre, às vezes, quando me pede, quando as pessoas casam, nem vou aproveitar aqui porque é uma aula, é sobre quando nós casamos, não só casamos as coisas boas da pessoa, mas também casamos as coisas más da pessoa. Porque o nosso casamento ficará completo se nós conseguirmos reverter as coisas más da pessoa para a coisa boa. Aí sim, o nosso casamento está de acordo. Então, eu estava a dizer que nós temos a diferença num casal. E às vezes chegamos a um ponto que não temos a saída a não ser o divórcio. Então, o divórcio é sempre a última questão que um muçulmano deve considerar. Porque tem que se tentar a reconciliação, tem que tentar a conversa, tem que tentar ver se tem algo errado. E eu sempre falo, num casamento, não devemos procurar a razão. Não devemos procurar quem tem razão. Às vezes, quando há uma discussão dentro do casamento, o marido quer razão, a esposa quer razão. E aí nunca vai se acertar. Sim, nós temos que procurar a resolução desse problema que nós temos dentro do nosso lar, para evitar o divórcio. O divórcio é permitido, mas quem que dá o divórcio? O divórcio é aceite, ele funciona primeiro quando o homem pronuncia a palavra divórcio. Ah, mas a mulher não pode dar divórcio? Não. Não dá direito de divórcio. Mas sim, ela tem direito de pedir o divórcio. Não é que a mulher tem que falar, eu te divorciei, falar para o homem. Dentro do Islã não funciona. Mas quando o homem diz, eu te divorciei, o divórcio é aceite e acontece. Mas a mulher, ela tem uma coisa chamada pedido de divórcio. Ela pode conversar com o marido, opa, as coisas já não estão dando certo, já tentamos, não dá certo, então me divorcia. Ela tem direito de ser dado divórcio. Que até que o Islã, ele ensina, quando chega num grau que as coisas já não se aguenta mais, não tem solução, e o homem está se fazendo de machão, não querer dar divórcio, aí sim a mulher procura juízes. A mulher vai nos seus direitos. Vai para o sheikh na mesquita, o sheikh da comunidade, ou o juiz da comunidade, para países islâmicos, e ele vai pôr o seu caso. E o juiz pronuncia o divórcio e dá divórcio à mulher. Nesse caso, o marido não tem como rejeitar. Mas
Não é que a mulher vai, uma vez, um sheikh estava contando, a mulher queria divórcio e foi conversar com esse sheikh. E quando chegou, o sheikh falou assim: não te dou divórcio até você ter namorado. Então a mulher falou: é por isso mesmo que eu quero divorciar com ele, porque eu já tenho namorado. Então, o divórcio tem que acontecer com coisa justa, não é porque você foi procurar outro, quer pedir divórcio. Divórcios são 3. Primeiro, tem volta. Segundo, tem volta. E o terceiro, já não tem mais volta. Quando um casal se divorcia pela primeira vez, ele tem um prazo. Se dentro desse prazo eles reconciliarem-se, não precisa fazer o casamento. Eles podem conviver entre eles. Mas se eles passarem esse prazo, aí sim, eles, para se reconciliarem, devem fazer de novo o casamento. Tá? No Corão vem Thalathat al-Quru'. A palavra Thalathat al-Quru' depende da tradução. Existem 2 formas. Pode ser período período de limpo, que é Tuhur, ou pode ser no período menstrual, que é Haid, que é contado esse tempo de espera. Que quando alguém divorcia, ele tem que passar esse tempo. Thalathat al-Quru', que quer dizer 3 períodos ou 3 purificação. Depois daí, o tempo, se eles não se reconciliarem, eles têm que casar. Se forem para se voltarem, têm que casar. Esse é o primeiro. O segundo, mesma coisa. Eles ainda podem se reconciliar. Mas quando se dá o terceiro divórcio, aí terminou. Eu costumo dizer, nós homens temos 3 balas. Quando a gente disparar as 3, acabou nossa defesa. Você divorciou a sua esposa 3 vezes, você não tem mais direito de voltar com ela, a não ser que ela case com outro homem, casar normal, sem obrigação, sem nada, casar à vontade e divorciar. Você tem que esperar esse tempo. Mas por que o Islã fez isso? O Islã fez isso para te ensinar que o casamento não é brincadeira. O casamento não é chute de bola. Você casa, divorcia, casa, divorcia, casa, divorcia. O Islã falou não. Então, se você divorciou uma mulher 3 vezes, você já não pode casar mais com ela até que ela se case com outro homem à vontade, divorcie normal, aí sim você pode voltar a casar com ele. Quantos anos você vai ter que esperar? Muitos anos. Então, isso ensina ao marido para respeitar a sua esposa, ensina o marido a importância da mulher, ensina o marido a valorizar a mulher. Então, o divórcio é permitido dentro do Islã? Sim, é permitido, mas não podemos brincar com o divórcio. Então, esse é sobre o divórcio que é permitido, mas que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, detesta. Se você divorciar, não ganha pecado, mas sim é uma coisa que não é agradável nos olhos de Deus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin.